Olá! Hoje nós vamos falar sobre o romantismo. É importante você perceber que o romantismo inaugurará a chamada Era Nacional da Literatura Brasileira. Em 1822, nós nos tornamos independentes politicamente em relação a Portugal. E, como nós dissemos em outras aulas, a literatura é a história do homem contada com estilo. Logo, alguns anos depois, uma obra iniciará o romantismo, Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães. Observe o título, mais uma vez, Suspiros Poéticos e Saudades, desse que é considerado uma espécie de romântico arrependido. Nós vamos ter a poesia romântica extremamente importante, que, inclusive, alguns dividirão em 3 gerações. Vamos ter a prosa romântica, importantíssima. O ancestral da novela televisiva, os nossos chamados romances de folhetins. E vamos ter o teatro romântico. Não vou aqui deixar de frisar que Martins Pena será o nosso mais importante expoente. O romantismo é a estética da emoção. Vamos aqui lembrar uma belíssima frase de Mayakovsky, quando ele diz: a anatomia diz que o coração está do lado esquerdo do peito. Em mim ela enlouqueceu, pois eu sou todo o coração. E quando nós falamos em coração, claro, nós estamos falando em emoção. E uma característica importantíssima do romantismo é a supervalorização do sentimento, ou seja, um sentimentalismo exagerado. Nós vamos ter, a princípio, um sentimento humanista. O escritor romântico Gonçalves Dias, quando ele escreve Canção do Exílio, com a sua característica peculiar, que é a expressividade rítmica, ele vai nos brindar com esta, que é a considerada poesia mais parodiada, mais parafraseada da literatura brasileira. Ele diz: minha terra tem palmeiras. Observe a ideia de pertencimento. Percebam a visão subjetiva, unilateral. Ele diz: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Esse lá, o Brasil, ele está distante. E nessa distância, o que aperta é a saudade. E a saudade é tudo aquilo que fica daquilo que não ficou. É quando o coração aí aperta e aí nós o que? Sentimos essa falta. Então a saudade é prego parafuso. Quanto mais aperta, tanto mais difícil arrancar. Então nós vamos perceber, ao lado de Gonçalves Dias, com a sua poesia nacionalista, a sua poesia indianista, já que na Europa eles buscaram o cavaleiro medieval. Nós não tivemos Idade Média aqui no Brasil. Então vamos buscar na figura do índio, ou seja, aquele representante do orgulho, da independência, da liberdade. Vamos exaltá-lo tanto na poesia quanto na prosa. Do grande escritor, por exemplo, José de Alencar, com a obra Iracema, o Birajara e também a grande obra, o Guarani. Nós vamos ter, ao lado de Gonçalves Dias e de Gonçalves de Magalhães, outros poetas que não vão expressar esse orgulho da brasilidade, mas sim poetas que serão chamados de byronianos, uma geração que vai beber a influência do Lord Byron, poeta libertino inglês. Esses poetas, Álvares de Azevedo, o chamado poeta da dúvida, morto com pouco mais de 21 anos. Álvares de Azevedo, companheiro de Casimiro de Abreu, o chamado poeta da saudade. Ó, que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Perceba que o presente é angustiante. O passado
Você sabe que o passado ele não sabe o lugar dele. Ele insiste sempre em estar presente. Então aqui o passado é uma infância bonita, é uma infância alegre. Casimiro de Abreu, Álvares de Azevedo, Junqueira Freire, que vai ser o autor de fantásticas obras como Inspirações do Claustro e também Contradições Poéticas. Fagundes Varela vai fechar esse chamado segundo grupo, ou segunda geração, como muitos autores querem. Fagundes Varela, que vai escrever um dos mais belos textos da nossa literatura, a Elegia. Elegia é um canto triste, um canto fúnebre, em alusão à perda de um ente querido. No caso, ele que perde o seu filho, Emiliano, ainda bastante pequenino. Cântico do Calvário é a sua poesia mais conhecida. Mas, num terceiro momento, nós vamos ter o grande poeta baiano Castro Alves, o poeta condoreiro. O condor, aquela ave que chega a alturas assim inimagináveis. E lá em cima, naquela amplidão, tem aquela vasta visão, aquela liberdade. Castro Alves que é o poeta da liberdade. Castro Alves que vai chorar em versos a dor daqueles escravos. Castro Alves, o poeta abolicionista, profeta da abolição. Castro Alves, o poeta que mudará o enfoque quando o assunto venha a ser o amor à mulher. Os poetas da segunda geração, da chamada geração ultrarromântica, serão poetas em que a visão da mulher é uma mulher distanciada, aquele amor platônico. Já Castro Alves não. Castro Alves vê aquela mulher mais concretizada. Há uma erotização, um sensualismo. Então, meu amigo, você viu os principais expoentes da poesia romântica. E a prosa, Zé, como é que ela fica? Já que você disse que é o ancestral da novela televisiva, e nós sabemos esse produto cultural que é a novela brasileira, a mais conhecida em todo o mundo. Fidel Castro era fã. A Escrava Isaura é uma adaptação da televisão brasileira de A Escrava Isaura de Bernardo Guimarães, escritor regionalista romântico. Então nós vamos ter as grandes linhas, as grandes tendências da prosa romântica. O romance histórico, observe bem, o romance indianista, o romance regionalista e o romance urbano. O principal expoente, indiscutivelmente, é aquele cearense que nasce em Messejana, José Martiniano de Alencar. Autor de obras consagradas como Senhora, Lucíola, Diva, A Viuvinha. Temos também o romance regionalista de Alencar, Tio, Tronco do Ipê. Vamos ter em Alencar as 4 tendências muito bem trabalhadas. Mas, ao lado de Alencar, que é o principal expoente, nós vamos ter o grande Manuel Antônio de Almeida, autor da obra que prenuncia o realismo, Memórias de um Sargento de Milícias. Uma obra que tem traços extremamente originais, um enfoque de classes menos favorecidas, uma linguagem coloquial que chega a ser até um pouco desleixada. Alencar, Manuel Antônio de Almeida, ao lado de Franklin Távora, com a grande obra O Cabeleira, Visconde de Tuné, com Inocência, Bernardo Guimarães, A Escrava Isaura e também O Seminarista. Essa prosa romântica, ela tem algumas características que você não pode esquecer. O episodismo, os capítulos das novelas de hoje. Nós temos também um sentimentalismo exagerado, algumas vezes uma idealização da mulher, do amor, do herói. Vamos aí lembrar de Peri. Vamos ter aquela estrutura muito bem marcada que nas novelas televisivas você percebe sempre. O encontro, o desencontro e o reencontro. Claro, sempre levando para uma espécie de final feliz. Um final feliz, um happy end, que fará a típica célula-mãe de uma sociedade que se quer burguesa, a família.
já que nós estamos falando de um final feliz, nós ficamos por aqui. Uma boa prova e que tudo dê certo para você.